Alô? Tati? Aqui o vovô Noel está falando agora. Isso é para você, viu? Como é que vai você? Tudo bem? Recebi sua fotografia. Fotografia pequenininha, são bonitinho mesmo. Você está fazendo careta, né? Mas engraçado, né? A vovô está com muita saudade de você, viu? Olha, muito obrigado pelos desenhos que você mandou. Viu? Agora você está gostando do desenho que o vovô está mandando para pintar, né? Então, eu vou mandar mais, né? E você pinta como quando você estava aqui, pintando com o vovô. Depois, quando aí você voltar, a gente pinta junto de novo, né? Você se lembra como você cantava quando era pequenininho, elefante? Pois é, eu vou aprender isso na escola maternal também, viu? A escola maternal é igual a de você, lá na França. Elefante. Você se lembra como é? Eu vou cantar para você. Éléphant, font, font, les petites marionnettes. Éléphant, font, font, trois petits tours et puis s'en vont. Né? E agora eu vou tocar um pouquinho fagote para você. As cançõezinhas que você cantava aqui, né? Com a gente. Agora o vovô vai fazer o vovô de Pedro e o Lobo, né? Vamos ver se você se lembra. Interessante, né? Uhum. E aí tem Pedro Lobo também, né? Por ligar. Esse é o som do fagote. Mon grand-père, le basson, que você botou o fagote, você assume, então, o fagotista, né? Que toca o fagote, né? É. O meu avô, o fagotista. Aí você quis botar meu avô, o fagote. Só o instrumento. Uhum. E é assim mesmo? É. Você não quer botar o fagotista, não? Não, o fagote. Então eu vou botar a mesma coisa. Mon grand-père, le basson. Tá. Bom, então já posso escrever? Uhum. Pode? Pode. Vou começar? Bem baixo, né? Uhum. Desde pequena, a imagem do meu avô é ligada ao fagote. Na infância, assisti muitas vezes Pedro e o Lobo. O avô era o fagote e o meu também era.
Qualquer imagem que eu tenha do meu avô é ligada ao instrumento, à música. Seja tocando em concertos, seja com a porta do quarto fechada com a repetição da mesma frase musical, seja dando aulas ou andando pela casa com o fagote pendurado no pescoço. Dizem que um casal com muito tempo de convivência fica parecido. Talvez seja o caso do meu avô e o fagote. Você está gravando, né? Então, isso aí é uma apresentação inicial familiar. Então, o desenho é isso. Estou tocando para você fotografar. O fagote aí, ele tem, é que chama fagot, feixe de tuba. Uma cena de família. Savez-vous planter les choux? 1981, né? Há 30 anos. Oh. 30 anos. Poxa. Tudo para você pintar. Você estava em Paris, né? Né? Você estava na escola maternal, né? No Luzinho para a Tatiana. Meu pai, Henri de Vos, tocando tuba. Francisco Mignone, Guerra Peixe, Monsieur Clouet, né? Papi? Ela está passando lá. Papi, você falou uma vez que tinha umas cartas do Monsieur Clouet, umas cartas que ele escreveu para você quando você veio para o Brasil. Ah, sim, que eu guardei. Você não quer ler? Hã? Você não quer ler para mim? Sim, mas você tem que procurar aí tudo isso. Deixar para outra vez, não. Mas depois aí eu procuro. Você vai ler para mim? Hã? Você vai ler para mim? Eu vou procurar uma carta aí eu leio. Você não quer procurar agora? Eu espero. Você não quer que eu... Esse negócio aí de televisão...
Nem nunca mais olhei essas cartas. Não é só carta no Brasil, não. Carta para diversos lugares. Olha, Rue de l'Échiquier, quando eu estava estudando no conservatório. É de quem é? Essa é do M. Chloé. Olha como é que ele escreveu. Quando eu estava estudando no conservatório de Paris. E essa aqui, quando cheguei a Copacabana. Isso faz 50 anos que eu não estou abrindo esse negócio. Hein? Viu? 50 anos que não estou abrindo essas cartas. Ouviu? Ouvi. Bien cher, non. Avec quelle joie nous avons reçu ta bonne lettre. Nous l'attendions avec beaucoup d'impatience. Et elle nous a comblés de plaisir. N'oublie jamais que la tête en France est toujours placée au-dessus du cœur. Né? Essa coisa que ele lembrava, né? Demande-toi chaque jour, Nono, qu'as-tu appris de nouveau aujourd'hui? Pose-toi la question, ni faille jamais. Chaque jour, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on a appris de nouveau? Tu as vu ça, uma carta assim, cheia de conseils, de coisas inteligentes. Né? Ele era muito culto, M. Chloé. Viu? A aula dele, ela acabava passando por cima de tudo, né? Fazia uma... Às vezes esquecia o instrumento até. Como assim? Sim, não pensava mais em notas. Pensava em cultura geral. No lugar de pensar num compasso, aí fazia uma cultura geral sobre o compasso, tudo que representava, tudo isso. É um pouco como eu continuo a fazer, né, pessoal? Quando eu falo música de Mignon, por exemplo. Tudo isso vem. O ensino dele era baseado assim, essas coisas tudo. 1951, não é? 51 rue de l'Échiquier, l'hôtel du conservatoire. Tu dois te cultiver constamment. Il ne faut pas être qu'un musicien, un joueur de basson, même admirable, de pas d'Odette. Il faut être surtout un artiste et un artiste accessible à tous les arts. Oh! Non, exclamation. Si tu savais combien de musiciens sont bêtes en dehors de leur musique. Ce n'est pas souffler qu'il faut faire, mais jouer, interpréter, comprendre, faire de la logique, et surtout cela, répandre son cœur quand on en a. Répandre son cœur quand on en a. Alors, prends l'habitude, tous les dimanches matin, d'aller visiter le Louvre ou tout autre sanctuaire d'art. Ça te rendra grand service, car si ça ne fait pas mieux marcher tes doigts, car si ça ne te fait pas mieux marcher les doigts, ça te rendra plus artiste. Tu connaîtras mieux le beau, ça te donnera plus d'âme encore, plus de pénétration, et c'est toujours par là que tu te distingueras. Formidable, hein? Bon, agora é difícil falar. Depois que eu não gosto de... É melhor não parar, viu? Porque isso é muito...
Ele mexe muito com a gente, negócio desse. Né? Nem a parar, não? Ben, ce sont des cartes que... Hein? C'est des cartes que les choses... Il y a tellement de choses, hein, et les choses sont restées. Parce que tout ce que j'en sais, tout ça, maintenant je vois que j'ai suivi plus ou moins tout ce qu'il m'a dit. Hein. Alors, je garde ça, ces lettres comme un trésor, quoi. Hein, un peu égoïste, hein, je garde pour moi. Hein. Je ne peux pas laisser lire ça à n'importe qui. Hein. C'est une espèce d'intimité en même temps. Hein. Quand j'étudie quelque chose, tout ça, j'étudie tout. Il faut que ça soit tout expliqué. Toujours dire à un élève, il faut savoir expliquer ce que tu fais. Le sentiment, il ne faut pas l'étouffer non plus. Hein? Faut qu'on sente la musique. Hein? Et quand tu vas, alors à ce moment-là, quand tu joues, c'est là le secret un peu. Il y a des choses là, au passé que je sens. Quand tu joues, il faut donc que tu abandonnes toute cette logique et penser seulement, déjà laisser le cœur parler. Hein, au moment de jouer même. Et através d'interpretação que você vai aprimorar a técnica, lógico, né? A pessoa faz o contrário, muitas vezes, para poder tocar bonito, aí tem que ter muita técnica. Eu estou passando o contrário. Essa aqui vou tirar, vou desmontar aqui, ó, para olhar assim. A pessoa fotografar. Bonita a madeira, né? É linda. Olha, linda. Só olhar a madeira dá vontade de tocar. Bom, se pudesse fazer, tirar uma cópia para mim dessa interpretação agora. Poderia fazer? Aqui eu acho que saiu interessante. Porque cada vez que eu toco fica diferente, né? E esse aí eu acho que é bom. Interessante. Será que dá? Dá, claro. Eu toquei inteiro, o primeiro movimento. Né? Já dá para sentir, não é? Tem que achar uma pessoa que sabe fazer a mime em cima desse aí. É interessante. Vai fazer mime? Si, lá do Fá, Sol, Mi.
fa, si, la, ré, do, si, sol, do, mi, sol, la, ré, do, si, fa, sol, do, la, ré, mi, ré, sol, la, si, la, pa, ya, pa, pam, pi, da, 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 pam, pa, rim, pi, la, la, ri, la, da, di, pa, pa, yum, pam, pam, pa, da, pa, pa, pam, pa, pim, pam, 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 da, mi, sol, la, si, fa, ré, do, si, sol, mi, sol, ré, si, sol, ré, do, fa, la, mi, si, fa, mi, do, ré, sol, la, si, mi, ré, si, sol, fa, ré, do, mi, fa, sol, si, ré, mi, si, la, sol, ré, do, ré, sol, la, si, mi, fa, ré, la, do, si, do, ré, mi, si, sol, mi, la, mi, sol, do, ré, do, fa, ré, do, ré, mi, la, pam, pam, do, ré, mi, si, la, fa, sol, ré, do, fa, si, sol, la, fa, do, ré, mi, sol, fa, si, ré, mi, si, fa, la, mi, ré, do, fa, la. So, si, do, so, mi, la, so, si, mi, do, ré, la, ré, fa, do, so, mi, la, so, si, do, mi, do, la, ré, fa, mi, si, la, mi, do, i, ré, mi, fa, mi, do, la, si, sol, do, fa, so, ré, fa, mi, so, ré, do, mi, do, la, si, pam, ré, so, ré, mi, fa, so, do, la, si, do, ré, mi, fa, so, la, si, do, la, mi, fa, ré, fa, sol, mi, do, ré, mi, do, sol, la, si, fa, si, mi, ré, fa, la, sol. Se eu vou reger, por exemplo, ao aluno, eu vou fazer essas coisas, para fazer sentir. Quando você toca, você pensa nisso? Quando você toca... Sim, eu penso muito mais. Eu não posso cantar, ver sonoridade diferente, tudo isso que eu quero fazer ainda não. É muito difícil. Como eu estou pensando. Tá com um pedacinho do de Mozart em pé? Bom, então, moça, você vai também lá, de novo, 5 minutos aí em cima. Hein? Vou, rapidinho. Não, mas esse negócio é rapidinho, né? Eu vou assim 1 hora. Viu? Tá bom, né? Chega. Hã? Tá.